Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, com bastante alegria no meu coração, eu vos saúdo a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui louvar a Deus pela vida de algumas pessoas que já estão nos acompanhando aí pela rede do Facebook. Que o Senhor Deus vos honre e vos abençoe. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo irmão Newton Silva, que sempre está nos acompanhando nessa live. Deus abençoe, servo do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Eliane. Deus abençoe nossa irmã Fusari G. Deus abençoe todos vocês na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Semana passada não foi possível nós realizarmos esse café com Bíblia, mas essa noite aprove ao Senhor ter nos concedido esta oportunidade e este privilégio para mais uma vez estarmos aqui para falarmos do amor de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o seu elevo espiritual, para a sua meditação espiritual. Uma palavra bastante conhecida da parte de Deus. Então fique conosco até o final desta ministração, que certamente Deus estará falando poderosamente ao seu coração. Eu quero falar sobre o chamado de Jeremias, o chamado do profeta Jeremias. Como nasceu o chamado, como se deu o chamado, como Deus o chamou Jeremias para ser profeta. Para tanto, eu quero deixar como base apenas alguns versos da Bíblia para a nossa brevíssima reflexão. Aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, e o verso 4 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, então falarás. Meus nobres e queridos irmãos, falando um pouco sobre o chamado de Deus nas nossas vidas. Deus, ele tem um chamado claro na sua vida. Deus, ele tem um chamado específico na sua vida. Deus tem um propósito grandioso para vos chamar para a sua obra, para o seu ministério. Aqui lemos esse texto sagrado que está falando sobre o chamado do profeta Jeremias. É interessante, antes que eu vos fale e vos explique alguns versos contidos dentro dessa narrativa bíblica, eu preciso lhes informar que Jeremias, ao nascer, Jeremias, ele não nasce de um pai profeta. Jeremias não é filho de profeta. Jeremias, ele é filho de sacerdote, porque a Bíblia fala que Jeremias foi filho de Ilquias, sacerdote que residia nas regiões de Anatote. Então Jeremias, o seu pai, é sacerdote, o seu pai está exercitando o sacerdócio, foi chamado para isso. E é interessante que quando um sacerdote tem um filho, ele acredita que o seu filho vai seguir a sua linhagem, os seus passos, glória a Deus. E Jeremias, ele não tem escolha, Jeremias não tem opção, porque Deus vai chamá-lo para ser profeta. Antes que eu vos fale algumas verdades desse texto, quero lhes informar que quem chama é Deus. Há um chamamento universal da parte de Deus. Observe comigo, a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, verso 28, que Jesus chamou a todos. Jesus disse assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele chama-nos para a sua obra. Jesus chama-nos
para o seu reino. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer também, em Marcos capítulo 3 e o versículo 13, que Jesus subiu ao monte e chamou-se para si aqueles que ele quis. Então quem chama é Deus. A origem do chamado, ela é divina. A origem do chamado, ela nasce em Deus. A origem do chamado, ela vem de Deus. Ninguém é profeta porque quer ser profeta. Ninguém é chamado para fazer parte do rol do ministério porque simplesmente ele acha bonito fazer parte do ministério. Todos são chamados por Deus. Por quê, pastor? Porque quem chama é Deus. Quem convoca é Deus. Quem separa é Deus. Quem aperfeiçoa ao longo da caminhada, ao longo da jornada, ao longo do ministério é Deus. Então é Deus quem vai chamar o profeta Jeremias. E no verso 4 diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor. O primeiro requisito de uma chamada é que a origem dessa chamada, ela vem com a confirmação através da palavra do Senhor. É Deus quem chama. É Deus quem separa para o ministério. Jeremias não teve como escapar, porque Jeremias foi alguém que foi escolhido desde os primórdios para ser um profeta do Senhor. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, você diz assim: mas a minha vida é muito simples. Eu vou para a igreja, eu assisto o culto e minha vida não muda. Eu quero ser usado por Deus e parece que o tempo e a chamada de Deus está distante da minha vida. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O chamado tem um tempo de preparo. O chamado tem um tempo de aperfeiçoamento. É Deus quem chama? É Deus quem capacita? Mas há um tempo, há alguns processos para se passar ao longo do ministério para chegar aonde Deus quer que você chegue. Você nunca pode apressar o chamado de Deus. Você nunca pode querer para onde aquilo que Deus te prometeu. Às vezes, uma promessa da parte de Deus sobre a tua vida, ela dura anos. Só que tem uma coisa, essa promessa, ela está sendo gerada. Parece que não está acontecendo nada. Parece que Deus não está te vendo. Mas só parece. Por quê? Porque você está no raio-x de Deus. Deus nunca te perdeu de vista. Você está na mira dos olhos de Deus. A Bíblia fala que nós estamos na palma da mão de Deus. Não tem para onde você escapar. Deus, ele já te viu. Então Deus viu Jeremias. Então Deus vai fazer uma promessa para o jovem Jeremias. Olha a promessa no verso 5. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Veja bem o tamanho do poderio desse Deus. Deus está falando, Jeremias, antes que os seus ossos fossem formados dentro da placenta da sua mãe, eu te conheci. Somente esse Deus tem todo o poder de conhecer algo antes que o algo existe, antes que o algo venha à existência. Glória a Deus. Então Deus está falando, Jeremias, antes que eu te formasse, antes que os ossos viessem a se formar no teu corpo, eu te conheci. Glória a Deus. Então não tem para onde correr. Deus, ele te conhece por dentro e por fora. Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Deus conhece o teu assentar, o teu levantar. Deus conhece teus pensamentos. Deus conhece todas as coisas. É por isso que quando a gente lê o Salmo de número 139,
o salmista vai salmodiar dizendo: Senhor, tu me conhece, tu me sondaste, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. De longe o Senhor me entende e me cercas em volta. Esse é o Deus que conheceu Jeremias antes de Jeremias existir. E Deus vai dizer: antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Deus está falando: Jeremias, antes que a placenta da tua mãe se rompesse e você saísse, eu te santifiquei. Deus está falando: Jeremias, eu te santifiquei desde cedo. Eu te santifiquei desde o começo de vida sua. Eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, aquilo que Deus santifica, ninguém pode tornar sujo. Aquilo que Deus santifica está santificado. Porque Deus santificou Jeremias? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jeremias. E para esse propósito se realizar, Jeremias deveria ter uma vida de santificação. Porque quem santifica é Deus. Está lembrado? A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando, dizendo: santificado seja o teu nome. Então Deus chama Jeremias e santifica a ele para ser profeta das nações. Glória a Deus. Aqui eu aprendo um pouquinho sobre a santificação. Pastor, o que é santificação? Santificação, ser santo, ser separado, não se misturar, se purificar, não andar conforme as regras do mundo, não andar conforme os padrões do mundo. Então, ser santo é ser separado. Ser santo é ter uma vida de oração com Deus. Ser santo é ter uma vida de comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia fala que quando Deus apareceu para Moisés, Deus disse assim: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Precisamos ser santo. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para nós ser santo. A Bíblia fala que Deus falou para Josué: Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então Deus nos chama para nós ser santo. A Bíblia fala que aquele que é santo se santifique mais ainda. A Bíblia fala: sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus nos chamou para nós nos santificarmos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o verso 14, ele disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus. Deus nos santificou, assim como santificou o profeta Jeremias. Glória a Deus. E a Bíblia fala que aquele que é sujo se suje mais ainda, mas aquele que é santo se santifica mais ainda. Então Deus está falando: Jeremias, eu te conheci desde o ventre e antes de tu saíste da madre da tua mãe, eu te santifiquei, Jeremias, e as nações eu te dei por profeta. Então Deus chama Jeremias e dá as nações a ele, para ele exercer o ministério da profecia sobre as nações. Aí Deus vai bradar e vai dizer no verso 6, então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Aqui está uma desculpa diante de um chamamento divino, uma desculpa diante do chamado de Deus. Deus chama Jeremias, Deus fala: Jeremias, antes de que você saísse da madre, eu te santifiquei, eu te conheci e as nações eu te dei por profeta. Mas Jeremias vai dizer: Senhor, eu sou uma criança.
eu ainda não sei falar. Glória a Deus, aqui temos uma desculpa do profeta Jeremias, falando que era uma criança. Queridos irmãos, às vezes a gente sente o peso da responsabilidade ministerial, o peso da responsabilidade do ministério que Deus nos confiara. Porém, diante da responsabilidade que Deus confiou para cada um de nós nunca podemos colocarmos uma desculpa. Por quê? Porque o reino de Deus não é para quem vive de desculpas. O reino de Deus é para quem coloca a mão no arado e não olha para trás, porque é apto a herdar o reino dos céus. Deus nunca vai aceitar desculpas. Está lembrado de Moisés? Disse uma desculpa para Deus: Deus, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei falar. Deus disse: Moisés, é você mesmo quem eu vou levantar e ponto final. Está lembrado de Gideão? Colocou uma desculpa. Quando Deus chamou ele disse: Senhor, eu sou o mais pobre na casa de Manassés. Mas o Senhor Deus disse: Gideão, você pode ser o mais pobre, você pode ser o menor da casa do teu pai, mas eu te escolhi. E o Senhor disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Moisés deu uma desculpa, Gideão deu outra desculpa, e Jeremias aqui vai dar uma desculpa dizendo: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor Deus disse para ele: Jeremias, não diga que você é uma criança e que você não sabe falar, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, então falarás. Deus está falando: Jeremias, aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu mandar você falar, tu falarás e não te calarás. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Que Deus te chamou para você ser profeta dele na terra, e aonde Deus te enviar, vai, porque a Bíblia fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Vai. Quando Deus te chama, ele aperfeiçoa, ele capacita, ele dá condições, ele prepara a mesa no deserto. Então não precisa ter medo, porque o Deus que chama é o Deus que prepara, o Deus que chama é o Deus que capacita, o Deus que chama é o Deus que envia, o Deus que chama é o Deus que aperfeiçoa, o Deus que chama é o Deus que realiza milagres extraordinário. Então Deus vai chamar Jeremias e vai dizer: Jeremias, a todos quantos eu te enviar, tu irás. Oh, queridos irmãos, nunca retarda a chamada de Deus na tua vida. Aonde Deus te mandar, vá. E o que Deus colocar na tua boca para você falar, fale, porque o profeta chamado por Deus, ele não fala para agradar o povo. Profeta chamado por Deus, ele não prega aquilo que ele quer. Profeta chamado por Deus, ele fala aquilo que Deus quer. Custe o que custar, doe a quem doer. Profeta que foi chamado por Deus é igual João Batista, perdeu a sua cabeça, mas falou a verdade para a mulher do seu irmão, dizendo: Herodias, não te é lícito possuir Herodias, porque não é a tua mulher. Falou a verdade. Queridos irmãos, nessa última hora, estamos orando fervorosamente para Deus levantar uma geração de profetas que falem a verdade, que não preguem para agradar o público, o auditório, de pessoas que pregam para agradar o público, o auditório. A nossa nação está cheia. Nós precisamos orar fervorosamente para Deus levantar profetas que preguem a verdade, que falem a verdade, que vivem na verdade, que sejam praticantes da verdade. Então, Jeremias, aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu colocar na tua boca para você falar, então tu falarás. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. E Deus vai continuar dizendo para ele: Jeremias, não temas diante dos teus inimigos, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Deus disse para Jeremias: Jeremias, não
temas, porque eu sou contigo para te livrar. Que palavra, que palavra. Primeiro, Deus está falando, Jeremias, não temas, ou seja, não tenha medo. A palavra não temas está escrito na Bíblia 365 vezes, é um não temas para cada dia do ano. É por isso que a Bíblia fala, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. A Bíblia fala, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Queridos irmãos, se Deus está falando que ele é contigo, então ele é contigo. Não precisa ter medo. Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Consolador, que vai estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. O Espírito Santo Consolador vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Senhor, ele está conosco, é o Emanuel, é o Deus conosco, é a essência divina dentro da natureza de barro. Então Deus está dizendo, Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. E é interessante que quando Deus chama o profeta Jeremias, Deus confirma com a sua palavra. Olha o verso 11 e o verso 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? Eu disse, eis que eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor me disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A vara de amendoeira durante o inverno, à noite, ela dá frutos, ou seja, ela fica acordada a noite toda, velando, fica ali, aleluia, mostrando o seu fruto, mostrando a sua beleza. Ela não se murcha, ela não se seca, ela fica ali florescendo, ela fica ali vigiando, ela fica ali guardando. A vara de amendoeira é uma planta, é uma flor que ela fica vigilante, com cautela. É por isso que Deus falou, Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias disse, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor me disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, queridos irmãos, Deus está falando aqui essa noite. Ele vela com a sua palavra para cumprir. Glória a Deus. Por que Deus vela com a sua palavra para cumprir? Porque Deus não é político. Deus promete e Deus cumpre. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Sabe por quê? Você precisa tomar posse da palavra. Você precisa acreditar no poder da palavra. Você precisa tomar posse da palavra, porque Deus vela para cumprir com a sua palavra. A Bíblia fala que, ainda que sejamos infiéis, todavia, Deus permanece fiel, porque Ele não pode mentir, e a sua palavra não voltará vazia para si. Deus vela com a sua palavra para cumprir. Sabe por quê? Porque ele falou assim na Bíblia Sagrada, em Números 23 e 19, ele falou assim, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não o faria, ou falaria eu e não o confirmaria. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala-nos para nós, em Mateus 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus vela para cumprir com a sua palavra, porque a Bíblia fala em Romanos 10 e o verso de número 17, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Deus vela para cumprir com a sua palavra, porque a Bíblia fala no livro dos Salmos 12, versículo 6, as palavras do Senhor
São palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Se Deus prometeu que vai salvar o teu esposo, Deus vai salvar o teu esposo. Se Deus prometeu que vai salvar a tua esposa, Deus vai salvar a tua esposa. Se Deus prometeu que vai salvar os teus filhos, Deus vai salvar os teus filhos. Se Deus prometeu que vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua casa. Se Deus te prometeu que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele abriu a porta, quem vai fechar? Ninguém. Se Ele fechou a porta, quem vai abrir? Ninguém. Então Ele é o Deus de promessas, o Deus que chamou Jeremias e fez promessas para ele. Em último lugar, o último versículo da nossa reflexão bíblica esta noite está no verso de número 19. Olha que coisa linda isso daqui. Deus disse para Jeremias: Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus está falando: Jeremias, vão pelejar contra ti, vão armar trincheiras contra ti, vão tentar bloquear o teu ministério, vão tentar bloquear a tua chamada, vão tentar te deter, vão tentar colocar um ponto final na história da tua vida, vão pelejar contra ti, vão se levantar contra ti. Mas Deus disse para Jeremias: Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, ó glória, porque eu sou contigo. Então Deus está falando: Jeremias, eles, os teus inimigos, não vão prevalecer contra ti. Glória a Deus. Deixa eu liberar a última palavra sobre a tua vida essa noite. Vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor dos exércitos. Então não tem ferramenta do adversário que prospere sobre a tua vida. Essa noite Deus está colocando, diz a sua palavra, que Deus colocará todos os teus inimigos por escabelo de teus pés. A palavra do Salmo 91 e o verso 7 irá se cumprir na tua vida, quando o salmista bradou e disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado, tu não serás atingido, e praga alguma chegará à tua tenda, Jeremias, porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Esta noite tem livramento da parte de Deus para a tua casa, para a tua família, livramento para os teus filhos. E Deus que te chamou, Ele está polindo o teu ministério, Ele está te aperfeiçoando na mão dEle. É Ele que chama. Se Ele chama, Ele capacita. Se Ele capacita, Ele aperfeiçoa. Se Ele aperfeiçoa, Ele enche. Se Ele enche, Ele envia, como enviou Jeremias. Então, nesta última hora, Deus está te chamando para você ser um profeta do Senhor, que fales a verdade da Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos irmãos? Quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Alguns minutos falando aí do amor de Jesus. Deus abençoe a nossa amiga pastora Dalvana. Glória a Deus. Que Deus abençoe, minha irmã, tua casa, tua família, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente também a nossa irmã Eliane Alves. Glória a Deus. Profeta de Deus que tomou posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Mas não saia daí, porque a nossa live ainda não acabou. Nós vamos ouvir nessa noite uma palavra
com o nosso cantor e pregador, né, Paulo Veiga. Ele tem aqui a oportunidade e sempre ele tem algumas pérolas para soltar para nós, e nós temos sido muito edificados, né? Nós temos aprendido muito com este servo do Senhor aqui nas lives, sempre tem trazido boas reflexões, né? Soltado muitas pérolas. Então você vai ficar agora com a ministração da palavra, uma breve reflexão aí com o nosso irmão Paulo Veiga. Glória a Deus. Tem oportunidade, Paulo Veiga.